Fala pessoal, como vocês estão? Vamos para mais uma aula, dando prosseguimento à nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E hoje a gente vai dar prosseguimento à parte de introdução à anatomia. Vamos falar alguns temas como é formado a divisão do nosso corpo, como o corpo humano é formado, o nosso esqueleto. Nós temos 206 ossos, não é isso? Sim, 206 ossos. Desses 206 ossos, como é que é dividido esses ossos? É por alguma divisão? Existe alguma divisão? Existe algo que divide eles? Vamos saber hoje isso. E hoje a gente vai estudar também a parte de planos, eixos e movimentos, que é uma parte que eu gosto muito de falar, tá bom? Então vamos lá, começar a nossa brincadeira, já que a gente não está fazendo nada. E agora, gente, a gente vai para a parte mais legal da aula. Nós vamos para a parte mais linda da aula. Deixar aquela parte chata, né, de osso. Vamos para a parte bonita, que é as partes das posições, nas partes dos planos, eixos e movimentos. Sim, tá aqui o carinha aqui, ó. Todo em posição anatômica aqui, tá vendo o cara, ó? Parte dorsal dele e tal, mas todo em posição anatômica. Tá bom? Gente, vamos para a parte mais massa da aula, que é a parte de planos, eixos e movimentos. Certo? Foca em mim. Gente, sempre que falar a palavra para vocês, plano, esquece o e-bookzinho de vocês aí, foca em mim. Sempre falar a palavra plano, eixo e movimento. Deixa eu ver se eu deixei aqui separado. Deixei separadinho já pra gente copiar. Sempre que eu falar a palavra, mas já eu copio. Vem cá, sempre que eu falar a palavra plano, lembra de corte. Lembra disso, corte. Cortar algo, certo? Cortei algo. Lembra uma faca cortando algo. Sempre que eu falar a palavra eixo, imagina um ferro. Imagina um ferro que vai atravessar o que foi cortado. Um ferro que vai atravessar o que foi cortado. E movimento é nada mais do que o movimento. Realizar a movimentação. Certo? Foco nisso. Então, o nosso corpo, gente. O nosso corpo, para que a gente consiga realizar movimentos, o nosso corpo ele é dissecado. Lembra da palavra anatomia? O nosso corpo é dissecado em cortes. E esses cortes a gente chama de plano. Então, teve um corte no nosso corpo, eu chamo de plano, certo? Preste bem atenção. Existem 3 cortes que a gente vai trabalhar hoje. O que é um corte? É um plano. O que é um plano? É um corte. Existem 3 cortes, 3 planos que a gente vai trabalhar hoje. 3 planos que a gente vai trabalhar hoje. Quais são esses planos? Preste bem atenção. Nós temos um plano, nós temos um corte que a gente chama de corte sagital ou plano sagital, certo? Plano sagital. O que é o plano sagital? Preste atenção. O plano sagital, ele é um corte que vem de frente para trás, que divide o corpo em 2 metades, direita e esquerda. É um corte longitudinal que vem de frente para trás, que divide o corpo em 2 metades. A partir de agora, imagine minha mão como uma faca. Como a minha mão, quando sempre minha mão estiver assim, é uma faca, tá? Então, eu tenho um corte que vem de frente para trás, que divide o corpo em 2 metades, direita e esquerda. Como é que eu chamo esse corte? Sagital. Então, corte sagital ou plano sagital divide o corpo em 2 metades, direita e esquerda. Tá bom? Não necessariamente esse corte precisa ser bem no meio do corpo, como eu estou fazendo aqui. Esse corte pode ser mais para cá um pouco. Esse corte pode ser mais para cá um pouco. Mas eu estou dividindo em direita e esquerda. Quando esse corte divide o corpo em direita e esquerda, eu chamo de plano sagital, não é isso? Quando esse plano é bem no meio do corpo, eu chamo de plano sagital mediano. Ou exclusivamente plano mediano. Dividindo o corpo em 2 metades, direita e esquerda. Mas, quando esse corte é mais para cá um pouco, não é bem no meio do corpo, e eu dividi o corpo em direita e esquerda, mas não é necessariamente no meio do corpo, eu continuo chamando de plano sagital, mas eu posso chamá-lo de plano paramediano ou parasagital. Recapitula comigo. O que é um plano? Um corte
que vai cortar o nosso corpo humano. Quando eu tenho um corte que vem de frente para trás, dividido o corpo em duas metades, direita e esquerda, sagital. Você falou mediano, você errou, viu? Divido o corpo em duas metades, direita e esquerda, sagital. Mas quando eu coloco duas metades iguais, aí sim, plano mediano ou sagital mediano. Quando é mais para cá um pouquinho, não é igual, plano para mediano ou para sagital. Foi? Tá vendo que é fácil? É fácil. Vamos lá. Mas eu tenho um corte agora que vem nesse sentido lateralmente e ele divide o corpo em parte anterior de parte posterior. Não é mais lateral, é parte anterior e posterior. É o mesmo que esse? Lógico que não. Esse aqui veio de frente para trás, direita e esquerda. Esse aqui, ó, veio de um lado para o outro, na linha de uma sutura que nós temos aqui no crânio, chamada estrutura coronal. A gente vai aprender isso ainda. E esse corte que divide a parte do corpo em anterior e posterior, eu chamo de sutura, perdão, plano coronal ou plano frontal. Então, gente, recapitulando, o corte que vem de um lado para o outro divide o nosso corpo em parte anterior e parte posterior, eu chamo de plano coronal, tá? Ou frontal, tá bem? E também nós temos um plano, gente, que corta o nosso corpo. Deixa eu fazer assim, corta o nosso corpo no sentido horizontal, de um lado para o outro, nesse sentido, que esse corte divide o nosso corpo em parte superior, cranial, e em parte inferior, caudal. E esse corte que faz isso, a gente chama ele de corte transversal. Também podemos chamar de corte horizontal. Também podemos chamar ele de corte axial. Então, recapitulando, vamos lá comigo, bonitinho. Vamos começar a copiar aqui nossa brincadeira. Eu tenho planos. E os planos são cortes. E esses cortes, vamos lá. Nós vamos ter o primeiro corte, que vai vir de frente para trás, dividindo o corpo em direita e esquerda. Que plano é esse, gente? Sagital. Então, plano sagital divide o corpo em direita e esquerda. Divide o corpo. Vocês têm isso aí no materialzinho de vocês já, tá? Mas eu vou copiar aqui para vocês terem um esqueminha também. O corpo em duas metades. No caso, direita e esquerda, tá? Agora, quando eu tenho duas metades iguais, eu chamo de quê? Mediano. Mediano seriam metades iguais, não é isso? Lembra daquele outro que eu falei a vocês que não necessariamente é metade igual? Eu chamo de parasagital ou para mediano. Isso aqui vocês estão craques já. Tem graça mais. Agora, bora lá. Qual é o corte que vem de um lado para o outro aqui, ó? Que divide em anterior e posterior? Sei que você está falando aí. Parabéns, acertou. Coronal. Que eu posso chamar também de frontal, não é isso? Vamos lá. Divide o corpo em parte anterior e posterior. Bonitinho, né? Eu acho. E qual é o corte que de um lado para o outro que divide o corpo em cranial e caudal, gente? Isso, parabéns. Corte axial. Não, mas não falei isso não, eu falei transversal. Tá bom. Transversal. Posso chamar também de horizontal. O que é que esses cortes fazem? O que é que esses cortes fazem? Deixa eu voltar aqui. Diz a minha aí. Isso, perfeito. Divide o corpo em
Divide o corpo em superior, que eu posso chamar de cranial, lembra? Inferior, que eu posso chamar de caudal, lembra? Então, esses são os planos, certo, gente? Agora vem cá comigo, foca em mim aqui. Se eu tenho um plano, um corte que divide o corpo, para que eu quero saber disso, que divide meu corpo? Por quê, gente? Para que eu realize movimentos, eu preciso que algo atravesse esses cortes. Eu preciso que algo atravesse esses planos. E o que é que vai atravessar esses planos? O que é que vai atravessar esses cortes? O que vai atravessar esses planos? O que vai atravessar esses cortes? É o que a gente chama de eixo. Lembra do eixo? Lembra, Cacau? Tu falou que era um ferro. Pronto, lá ele. Eixo. Então, eu botei como um ferro. Beleza. Mais bonitinho falando, o eixo é uma linha imaginária que atravessa perpendicularmente o corte. Que? Vou explicar. Lembra da mão? Que corte é esse? Sagital. Sempre o eixo, imagina que o eixo é essa caneta. Sempre o eixo vai atravessar no meio do corte, certo? Sempre o eixo vai atravessar na palma da mão, resumidamente. Nunca o eixo vai atravessar de onde veio o corte. Por quê? Porque ele não vai encontrar nada. Preste atenção comigo. Se eu cortar de frente para trás, você concorda que vai dividir lado direito e lado esquerdo? Imagina que eu separei lado direito e lado esquerdo. Aqui no meio tem o quê? Nada, que não foi cortado. Se eu passar um eixo de frente para trás, eu vou encontrar o que aqui? Nada, não foi cortado. O lado direito está aqui, o lado esquerdo está aqui. Se eu passar de bico para baixo, não vou encontrar nada. Agora, o lado direito está aqui, o lado esquerdo está aqui. Se eu atravessar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, de um lado para o outro, concorda comigo que eu vou atravessar o que foi cortado? Se eu vou atravessar o que foi cortado, esse eixo que vem de um lado para o outro, eu chamo ele de látero-lateral. De novo, o eixo que corta o plano sagital, dividido em direita e esquerda. Para que eu atravesse o que foi cortado, eu preciso dividir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, resumindo de um lado para o outro. Látero-lateral. Atravessei bem no meio do corte, bem no meio da palma da mão. E aí sim, eu consigo realizar movimentos em torno desse eixo. Nunca consegui realizar movimento de onde veio o eixo, porque ele não permite. Mas eu realizo movimentos de onde veio o eixo. E já vou adiantando para vocês, movimentos para frente e anteriores, na maioria dos casos, a gente chama de flexão. Movimentos posteriores, na maioria dos casos, a gente chama de extensão. Vocês vão ver já já. Então, resumindo, já adiantei muita coisa para vocês. Então, vamos lá. Que corte é esse? Sagital. Qual é o único eixo que corresponde ao corte sagital, que parte na palma da mão, vem de um lado para o outro? Eixo látero-lateral. Eixo látero-lateral, que eu posso chamar também de eixo horizontal, tá? Porque vem de um lado para o outro. Não confundam corte horizontal, que é um corte, é um plano, com eixo horizontal, que é um ferro que está atravessando. Tem muita pegadinha sobre isso, principalmente nas minhas questões, já vou adiantando. Que eu boto lá um eixo transversal e eu boto como se fosse a mesma coisa que corte e transversal. E não é. Corte é uma coisa, eixo é outra. Só lembrar, um é corte e outro é um ferro que atravessa. Pega a dica. Então, o eixo que vem de um lado para o outro, lateral ou eixo horizontal ou transversal, tanto faz, certo? Ele corresponde ao corte sagital e ele permite realizar dois movimentos. Cada eixo permite realizar dois movimentos. Então, o eixo lateral permite realizar o que, gente? Flexão e extensão. Vocês vão ver já já comigo. Tá. Já já a gente copia. Que corte é esse, gente? Corte em parte anterior e posterior. Coronal. Esse corte coronal, ele dividiu em parte anterior e posterior. O eixo vai ser o mesmo, lateral? Lógico que não, né? Por que não? Porque o eixo lateral a gente já sabe que corresponde ao sagital. Mas por que também não? Porque de um lado para o outro não vai atravessar nada. Onde é que vai atravessar o que foi cortado? De frente para trás. Que vai atravessar a parte anterior que foi cortada da parte posterior. Que a gente vai chamar esse eixo de eixo antero-posterior. Eixo antero-posterior ou eixo sagital. Agora me confundi, Cacá. Eixo sagital. Tu não disse que corte sagital? É.
Corte sagital é um corte que divide o corpo em direita e esquerda. Já o eixo sagital ou antero-posterior é um eixo que vem de frente para trás. Tem muita pegadinha, principalmente nas minhas questões. Vamos lá. Então, vamos lá. Corte coronal divide o corpo em anterior e posterior. Qual é o eixo que atravessa ele? Antero-posterior. Se ele antero-posterior, qual movimento eu consigo realizar? Abdução e adução, porque sempre o movimento é em torno do eixo, nunca de onde veio o eixo. Então eu não consigo ir para frente e fazer flexão, nem consigo ir para trás e fazer extensão. Eu só consigo fazer abdução, abrir, abdução, com B, abdução, abrir, adução, ADU, adução, fechar. Então no eixo antero-posterior eu só consigo fazer abdução e adução, tá? Já no eixo, perdão, que corte é esse? Transversal ou axial. Corte transversal divide em parte superior e em parte inferior. Para onde vai o eixo, gente? Me ajuda. Logicamente, o eixo vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Passa sempre na palma da mão. Sempre vai passar na palma da mão. Então, o nome do eixo é eixo crânio-caudal, que vem de sempre para baixo. Ou eixo vertical, ou eixo longitudinal, tanto faz, gente. É um eixo que vem de cima para baixo e atravessa no meio da mão. Qual movimento eu consigo realizar nesse eixo crânio-caudal? Só o movimento de rotação. Só o movimento de rodar para dentro, que a gente chama de rotação interna, ou rodar para trás, que a gente chama de rotação externa. Então, esses são os movimentos que a gente consegue realizar com esses eixos. Vamos copiar? Vamos ver se vocês aprenderem mesmo. Vamos lá. Admite, vocês nunca aprenderam dessa forma na vida de vocês. Eixo é um... O que é um eixo? É um ferro que eu coloquei que é uma linha imaginária que atravessa o corte, né? Aí, bora lá. Quais são os eixos que nós temos? Qual é o eixo que corresponde ao plano sagital, gente? Sagital, faz na palma da mão aí de vocês, vai. Lateral, lateral. O eixo. Lateral. Ou, que eu posso chamar também de transversal. Certo? Aí eu pergunto a vocês, qual é o eixo que corresponde? Qual é o eixo que corresponde ao plano coronal? Vocês vão me dizer agora, vai. Perfeito. Antero, posterior. Que eu posso chamar também sagital. Pelo amor de Deus, não confunde eixo sagital com plano sagital. Coisas totalmente diferentes. Vai, a última. Que corte é esse? Transversal. O eixo vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Então a gente vai chamar de eixo o quê? Crânio caudal. Posso chamar também de vertical, certo? Posso chamar também de longitudinal. Então, esses são os eixos que correspondem a cada plano, gente. E cada eixo, lembra que eu falei que permite realizar 2 movimentos. E quais são os movimentos que cada eixo permite? Vamos lá? O eixo lateral permite ir para frente e para trás. O eixo lateral permite ir para frente e para trás. Qual é o movimento que é ir para frente, gente? Qual é o movimento que vai para frente? O movimento que vai para frente, aqui nessa imagem, ó. O movimento que vai para frente, ó. Flexão. O movimento que vai para frente, ó. Flexão. O movimento que vai para trás é a extensão. Então, o movimento para frente, flexão, extensão. A única alteração é no membro inferior. Quando a gente dobra a perna assim, igual essa moça, ó, a gente faz uma flexão. Quando a gente deixa a perna, no caso, isso aqui a gente chama de extensão, quando a gente fica com a perna estendida, no caso, em posição no chão, certo? Mas assim, em contato com o chão. Mas nas demais formas, para frente, flexão, para trás, extensão. Então, no eixo lateral, permite realizar o quê? Flexão, extensão. Certinho? Para frente e para trás. Sempre o movimento vai ser em torno do eixo. Então, se o eixo vem para cá, faço para frente e para trás. Se o eixo
fez isso, quer dizer que eu vou para um lado para o outro. Então, quer dizer o quê, gente? Que no plano coronal ou frontal, eu realizo qual movimento? Isso mesmo, esse aqui, ó. O movimento de abrir, que é o movimento de abdução, e o movimento de fechar, que é o movimento de adução. Então, abrir e fechar, eu consigo realizar. Então, aqui, ó, consigo fazer abdução, consigo fazer adução. Lembra, abdução, abrir. E fechar, no caso, seria a adução. E no plano axial ou transversal, no eixo crânio-caudal, de cima para baixo, eu consigo realizar o quê? Só rotação interna e rotação externa. No caso, só rotação. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui de rotação. Não vou ter aqui imagem de rotação, mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Rotação interna, rotação externa. Rotação interna, rotação externa. Tá? Tranquilo? Então, rotação externa, rotação interna. Tá bem? Então, esse aqui é um pequeno esqueminha para vocês. Logicamente, vocês já têm tudo isso aí no material de vocês, bem organizado, bem detalhado. Aqui é só para vocês terem a noção e a gente fazer junto, porque foi o que eu disse a vocês. Não gosto de slides com muito texto, odeio isso. Gosto de imagens para que a gente trabalhe dentro das imagens e a gente escreva a gente mesmo. Negócio de estar lendo slide, né, comigo não. Tá? Entenderam? Espero que tenham entendido. Vamos passar aqui um pouquinho. A gente vai ver todos esses movimentos também, tá? Ó, movimento de circundução. Circundução é um movimento combinado. Circundução é um movimento combinado entre flexão, extensão, abdução e adução. Então, quando eu tenho flexão, extensão, abdução e adução junto, eu tenho a circundução, tá? Só para vocês saberem disso. Vamos lá. Lembra da antimeria? O que é antimeria, gente? O que é a antimeria? Antimeria, quem lembra, eu quero saber se vocês vão lembrar. A antimeria é quando o nosso corpo ele é dividido, né? Em quê? Antimeria é quando o corpo ele é dividido em duas metades. Antimeria é o princípio qual o corpo humano é dividido em duas metades, direita e esquerda, né? Então, vamos lá. É o princípio ao qual o corpo humano é organizado ou dividido, tanto faz. Organizado em duas metades simétricas, no caso, lado direito e esquerdo, certo? Separadas por um plano sagital. Já, vocês lembram que é a metameria? Que eu falei lá dos segmentos? Já a gente vê a imagem, tá? Metameria é o quê? É a organização do corpo. É a organização do corpo. Em quê? Em segmentos, que a gente chama de metâmeros, já só para vocês saberem. Metâmeros. Então, assim, o que são esses metâmeros? Qual foi o exemplo que eu dei a vocês? Coluna vertebral, não foi? Repetem. Exemplo, coluna vertebral. Temos as costelas também, certo? Aí, beleza. Quem lembra... eu não falei da paquimeria, eu não falei a vocês, não foi? Gente, a paquimeria é quando a gente divide o corpo em duas cavidades. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Paquimeria é quando a gente divide o nosso corpo em duas cavidades. Em uma cavidade anterior, aqui, ó, ou ventral, lembra ventral? E uma cavidade posterior, aqui, ó.
Nessa cavidade posterior, nós temos o crânio e a coluna, que abriga tanto o encéfalo aqui, que a gente vai aprender ainda, como a medula. E essa cavidade anterior, que nós temos abdômen, tórax, pelve, é onde está abrigando o coração, as vísceras, como coração, intestino, pulmão e assim por diante. Então, a paquimeria é nada mais do que o nosso corpo dividido em duas cavidades. É o corpo dividido em cavidades. Que a gente chama de paquímero. Químero ventral, que é o anterior, né? E o paquímero neural ou dorsal, tanto faz. Sim, esse de cima aqui pode ser chamado de visceral também, tá? Visceral. Tá bem? Porque aqui vai abrigar as vísceras e aqui vai abrigar a parte de neural, como encéfalo, medula e por diante. Certo? Então a paquimeria é nada mais que um princípio que o corpo humano é constituído por cavidades. Certo? A paquimeria. Aqui, por exemplo, nós temos esse número 1 aqui seria o quê, gente? Isso, a antemeria, que é a principal qual o corpo humano é separado em duas metades. E aqui seria o quê? Metameria. O principal corpo humano é separado por segmentos, um acima do outro. Não é isso? E aqui nós temos a paquimeria, como a gente falou, o principal qual o corpo humano é formado por cavidades, que vão abrigar estruturas. E para finalizar, nós temos a estratificação, que é o princípio ao qual o corpo humano é formado por camadas que se sobrepõem. Como assim camadas? Que variam do externo para o interno. Por exemplo, a gente fez um corte aqui, ó, em um membro, por exemplo, e a gente viu que o mais externo que a gente tem é a pele. Abaixo da pele nós temos um tecido subcutâneo, gordura, resumindo, gente. Nós vamos ter depois fáscias musculares e músculos. Cacau, o que é uma fáscia? Fáscia é como se fosse uma membrana de proteção do músculo, certo? Então, todo músculo, acima do músculo, tem uma fásciazinha, uma membrana que recobre ele. Então, vamos lá. O mais externo, pele, depois gordura, tecido subcutâneo, depois fáscia, depois músculo, depois osso. Então, assim, o que é que acontece? Vasos e ossos, o que é que acontece? A gente falou aqui do mais externo para o mais interno. A gente já falou as camadas. A gente falou as camadas que o nosso corpo é construído, do mais externo para o mais interno. Da pele, a gente vai arrancando até chegar lá no osso. Então, esse princípio é chamado de estratificação, certo? Então, assim, deixa eu aparecer aqui para vocês. Então, assim, gente, nós, assim, finalizamos essa primeira parte de introdução à anatomia, tá? Essa primeira parte de introdução à anatomia a gente finaliza aqui. Vamos para a nossa próxima aula, falar um pouco da parte de osteologia, de ossos, esquema esquelético. Mas a parte de introdução à anatomia, com isso vocês já conseguem matar qualquer questão. Façam as questões, revisem, façam o seu material. Faça o seu próprio material. Pegue o seu e-book, mas também faça o seu próprio material. Tire suas dúvidas e façam as questões, tá bom? Até a próxima aula. Fique com Deus. Tamo junto.